eles usaram qual texto para traduzir a nossa Bíblia? A maioria de nós olha a Bíblia na forma como a temos hoje, na nossa língua nativa, e imagina que os livros foram traduzidos direto de um texto original, vindo de um passado remoto, que serviu como base para a tradução da nossa Bíblia na nossa língua nativa, e está aqui a minha Bíblia Sagrada. Nós não temos mais os textos originais. O texto 01, ou os chamados textos autógrafos, já se acabaram. Isso por uma situação óbvia. A maioria desses textos foram escritos num material vegetal chamado de papiro. O papiro era um material feito do caule de uma planta e que, por óbvio, tinha uma vida útil limitada e que se perdeu. O que nós temos hoje, então, são cópias de cópias de cópias de cópias. Mas olha só, nem de longe nós podemos pensar que o texto que nós temos na nossa Bíblia destoa do texto original, do texto autógrafo. Isso porque estudar a história da Bíblia, estudar a história dos códices, é estudar a história da preservação divina dos textos sagrados, dos textos com inspiração plenária. Além disso, o trabalho dos copistas era um trabalho importantíssimo, demorado e de uma responsabilidade absurda. Veja que na língua hebraica, a palavra tradutor, ela se confunde com a palavra traidor. E isso porque traidor e tradutor era quase que sinônimo. Isso acontecia para que eles lembrassem da importância do trabalho que eles estavam desenvolvendo. E esse trabalho era tão importante que não era apenas um trabalho de interpretação, mas era um trabalho matemático, porque eles tinham que, ao final de cada cópia, contar letra por letra, e o número da cópia tinha que bater exatamente com o número de letras do texto copiado. Ou seja, além do trabalho de interpretação, eles tinham também um trabalho matemático a ser desempenhado. Mas, veja só, quando a gente fala de transmissão do texto, a gente precisa passar por 3 vias. Primeiro, eu preciso te falar sobre o texto massorético, porque num tempo em que o hebraico estava morrendo, a língua hebraica estava em franca falência, os eruditos judeus, chamados de massoretas, colocaram vocalizações, colocaram entonações no texto hebraico, e isso possibilitou a continuidade da língua hebraica como língua originária. Além do texto massorético, nós temos também o Pentateuco samaritano. Mas olha só, preciso te dizer uma coisa. Quando a gente fala de texto do Pentateuco samaritano, eu não estou falando propriamente de moradores de Samaria, de samaritanos que são moradores ou oriundos de Samaria. Porque samaritanos, nesse contexto, eram um grupo de judeus que preservavam o Pentateuco, que tinha uma tradução, um texto do Pentateuco em particular, e aí a palavra samaritano vem de uma raiz aramaica de proteger, num sentido de proteção. Então esse grupo de samaritanos, de protetores, preservavam o texto da Torá. Esse foi chamado de Pentateuco samaritano. Mas no 3º século antes de Cristo, 72 judeus foram convocados para a ilha de Faros. Foram 6 judeus de cada tribo. Eruditos, sabiam muito de hebraico, e eles tinham uma missão: traduzir a Torá, a lei judaica do hebraico, para o grego do dia a dia, o grego falado diariamente, o grego koiné, porque eles tinham a missão de deixar uma cópia na Biblioteca de Alexandria, e assim fizeram. Essa tradução inicialmente da Torá, e que pelos séculos seguintes se estendeu ao restante dos livros, e mais um pouquinho dos livros
da cultura hebraica, veja que essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, a versão dos 70. E essa versão foi tão importante que ela serviu de base para a comunidade judaica, para a Bíblia judaica e também para a igreja do primeiro século, para a igreja do Novo Testamento. E a partir daí, nós tivemos, a partir do Novo Testamento, no quarto século, a descoberta de vários códices. Nós tivemos o Códice Vaticanos, e ele é assim chamado porque ele está no Museu do Vaticano. Esse códice foi importantíssimo porque ele, além da sua preservação, da sua integridade, ele tinha quase todo o conteúdo do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento. Após ele, nós tivemos o Códice Sinaítico, que se aproximava muito do Códice Vaticanos, ok? Parecia ser bem uma reprodução do Códice Vaticano. Tivemos o Códice Alexandrinos. Esse códice tinha lá as suas suspeitas, porque esse Códice Alexandrinos era um códice com muita variação. Tivemos ainda em 1895 o Códice Cairenses. Ele é chamado assim porque ele está no Museu do Cairo e ele recebeu toda a tradição de Moshe ben Asher. Esse erudito judeu foi importantíssimo a seu tempo, ok? Moshe ben Asher transmitiu o texto sagrado de uma forma ímpar, e isso ele fez junto com Ben Naphtali, tá? E após isso, nós tivemos o Códice de Alepo, que também foi um códice importantíssimo, que preservou também. Esse códice teve origem lá em Tiberíade, mas ele preserva a tradução de Ben Asher. E aí, então, em 1008, nós tivemos uma cópia de um códice que foi um dos mais importantes. Essa cópia foi feita por Samuel ben Jacob. Eu estou falando aqui do Códice Leningradense, do Códice de Leningrado. Tá aí, um códice que tinha toda uma preservação do Antigo Testamento, tá? Esse códice, ele tinha todo o conteúdo do Antigo Testamento, um códice integral, e esse códice serviu de base para várias traduções que se fizeram nos tempos posteriores. Eu não poderia deixar de falar nesse vídeo do Novo Testamento de Erasmo de Roterdã. Em 1516, Erasmo, que tempos depois foi um sucessor de Martinho Lutero, sucedeu Martinho Lutero, fez uma tradução do Novo Testamento para o grego importantíssima. Mas tem um detalhe aí importante, porque Erasmo, ele lançou mão de vários manuscritos para a tradução do seu Novo Testamento em grego. E é nesse ponto que eu preciso parar e te explicar a diferença de texto crítico e texto receptus, texto recebido. Texto crítico é aquele texto baseado num único manuscrito, e principalmente os mais antigos. Ele é um texto mais puro, ele se baseia num único manuscrito mais antigo e traduz de uma forma bem direta. O texto recebido, ou texto recepto, é um texto mais misto, que tenta cobrir algumas variações, algumas variantes que nós temos no Novo Testamento, com vários outros manuscritos. Então ele pega, ou o códice, ele pega o que há de melhor nos outros códices, traz, por isso é chamado de texto recebido, e recebe no seu a melhor tradução de vários outros códices. Ele faz ali um receptus, ele faz um texto recebido. Essa é a diferença de texto crítico e texto recebido. Vamos lá. Eu preciso te falar ainda da
Bíblia Rabínica. Essa Bíblia ela foi produzida em 1516, 1517 e ela foi traduzida por Félix Pratensis e Daniel Bomberg. Que Daniel Bomberg ele foi um empresário, dono de uma editora, então ele reuniu vários textos na mesma tendência, baseando-se no mesmo sistema de textos receptos e fez então ali em 1516, 1517 a Bíblia Rabínica. Mas avançando nos anos, em 1906, Rudolf Kittel lançou a sua Bíblia hebraica chamada de Bíblia Hebraica de Kittel. Essa Bíblia foi importantíssima porque ela se baseou no Códice de Leningrado. E mais, olha só, ela usou a crítica, o texto crítico. Ela rejeitou o texto Receptus e se baseou com o texto crítico no Códice de Leningrado. Kittel, a Bíblia de Kittel, chamada também de BHK, ela é uma Bíblia importantíssima, muito usada hoje ainda. Mas deixe-me falar para você de uma obra excelente, de uma obra com uma primazia absurda, chamada Bíblia Stuttgartensia. Essa Bíblia Stuttgartensia, produzida em 1967, e aí você me permita o alemão falho, Karl Elger e Wilhelm Rudolf, esses dois homens tomaram o Códice de Leningrado e, mais uma vez, usando o texto crítico, produziu essa obra fenomenal, essa obra de arte chamada Bíblia Stuttgartensia. Gente, eu não posso deixar de falar do Novo Testamento de Nestlé Aland. Se a gente falar de códices, se a gente falar de traduções e não falar de Nestlé Aland, vai estar faltando alguma coisa. Porque Kurt Aland e Eberhard Aland foram importantíssimos na tradução do Novo Testamento, e olha que eles pegaram o texto bíblico, o texto crítico, e produziram um Novo Testamento fantástico para o grego, e esse Novo Testamento ele é tão importante que ele já está na 28ª edição. Eu mesmo, volta e meia, busco ele na internet, e é um texto maravilhoso. Vamos lá. A resposta. Então, eles usaram qual texto para traduzir a nossa Bíblia? A Sociedade Bíblica do Brasil, ela diz o seguinte, eu vou ler para você. Por isso, as edições do Novo Testamento grego, chamadas de crítica, ou seja, lança a mão do texto crítico, tem a preferência das sociedades bíblicas, em detrimento do assim chamado texto recebido, texto receptus, porque refletem o texto tal qual se encontra nos melhores e mais antigos manuscritos. Ou seja, as nossas Bíblias, na sua grande maioria, vindas da Sociedade Bíblica do Brasil, lança a mão dos textos chamado texto crítico, daquelas Bíblias, daqueles manuscritos, daqueles códices que tem o texto crítico, ok? Então, as nossas Bíblias, elas recebem a tradução num texto crítico, principalmente utilizando o Códice de Leningrado. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, fique com Deus, Deus te abençoe.